Bem, nessa aula de agora, a gente vai analisar as duas últimas provas anteriores da UEMA, tá? Lembrando que já foram realizados os PAS 2019, nós vamos analisar agora o PAS 2019 e o PAS 2020. Lembrando que você vai fazer o PAS 2021. E o que a gente vai buscar nessa análise? Buscaremos tentar entender um padrão do elaborador da prova. Nós vamos perceber aí alguns detalhezinhos e tentar com isso, com a análise dessas duas provas aí mais recentes, prospectar, né? Ou seja, adivinhar o que a gente vai ter na prova de 2021. É isso mesmo, a gente vai tentar dar uma dividente aqui, mas claro, tecnicamente falando, né? Por favor. No PAS 2019, primeira etapa, tivemos 3 questões de matemática básica, uma questão de função afim e outra de função exponencial. Bem, então como você pode estar observando, a UEMA ela lançou no ano de 2019 3 questões de matemática básica, ou seja, são 3 questões fáceis, né? Lembrando que uma prova ela é estruturada, ela não é à toa, então a gente tem questões fáceis, médias e desafiadoras. As questões fáceis são sempre maior número do que as questões médias e desafiadoras, então há um equilíbrio aí. E se você notar, nessa prova de 2019 houve um tema surpresa que não é recorrente, a UEMA adora isso, você vai ver também na prova de 2020, há sempre um tema surpresa, que foi função afim. Mas não foi uma questão difícil, uma questão simples e fácil. E eu posso considerar como uma questão desafiadora a questão que envolveu a equação exponencial, tá certo? Então ali foi a questão difícil, somente uma, né? Porque todas as outras foram fáceis. E só para você ter um detalhe, que às vezes a gente pensa que mais gente vai deixar a prova mais difícil, que não aconteceu no ano de 2019 para o ano de 2020. Você vai ver que para o ano de 2019, em sequência ao 2020, a gente teve um aumento no número de candidatos. E a prova de 2019 foi um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais carregada do que o ano de 2020, que por sua vez teve 2 questões de matemática básica, uma de sólidos geométricos, uma de análise combinatória e outra de conjuntos. Agora, como podemos ver na prova de 2020, você viu aí pelas imagens, nós tivemos 2 questões de matemática básica, né? Então, um tema recorrente aparecendo sempre. Apareceu em 2019 com 3 questões, agora já apareceu com 2 questões a matemática do ensino fundamental e a gente teve um tema recorrente que foi sólido geométrico. Lá na primeira etapa não tinha sólido geométrico na de 2019, não tinha sólido geométrico na primeira etapa, mas teve na segunda. E agora, nessa prova de 2020, que foi a última, teve o tema tendência, que é a análise combinatória por questões pedagógicas, a gente já falou isso em aulas anteriores. E como questão surpresa, a UEMA colocou o tema de conjuntos, que não foi uma questão tão difícil, né? União, interseção, eu consideraria até como um tema básico, porque é o primeiro assunto que você vê no primeiro ano do ensino médio. Então a gente percebe como é estruturado essas provas. Então o cara coloca ali sempre questões fáceis, coloca uma questão média, coloca uma difícil. Assim, o que podemos concluir então para essa prova de 2021? Matemática básica vai estar presente, isso eu não tenho dúvida. Então a matemática do ensino fundamental vai estar presente na tua prova, por favor, domine. 38% de todas as questões que a UEMA já fez são de matemática básica. E no ano de 2019 a gente teve 3 questões de matemática básica na primeira etapa. Já no ano de 2020, a gente teve 2. E destaco como tema tendência a aparecer a análise combinatória. Beleza? E sempre um tema surpresa. Aí você pode estar me perguntando, professor, como é que eu vou saber esse tema surpresa? Esse, cara, tu vai ganhar na tua experiência, beleza? As experiências que você vai acumulando, questões que você já resolveu de logaritmo, questão que você já resolveu de trigonometria. Então, essas experiências é que vão te dar esse último ponto batatal. Porque você já está vendo que as questões, elas não são difíceis. E aqui na prova de 2020, a gente, apesar de ter uma prova um pouco mais light, eu achei, a gente teve um aumento no número de candidatos. E isso não significou a UEMA elevar o nível da prova de matemática. O que você pode estar se perguntando, já que agora teremos somente 44 questões. Eu não acredito que isso seja suficiente para você ter uma justificativa plausível de aumentar o nível das questões. O máximo que eles podem fazer é colocar mais de um tema surpresa, beleza? E mesmo assim, se você dominar a matemática básica, tu já vai ter ali muito mais da metade da prova na mão, das questões de matemática na mão. Então, o grande segredo é você se dedicar no básico.
tá? E complementar com os conteúdos tendência, que são análise combinatória e uso recorrente, que é sólido geométrico, bem como geometria analítica também é muito forte e é um excelente candidato de aparecer. E se eu fosse fazer essa prova, o que mais me preocuparia seria qual tema surpresa a UEMA vai colocar em 2021. Mas você vai conseguir superar isso se você estudar o máximo possível, seja geometria analítica, e isso você conquista com a experiência em vestibulares. É essa experiência que te dá esse ponto a mais, essa cereja do bolo. Então sempre continue, sempre tenha continuidade nos estudos, porque é como se nós estivéssemos enchendo um copo, onde a gente vai aprendendo os conteúdos que mais caem e a gente vai, aos poucos, eliminando os conteúdos que a gente não domina. E esse fator surpresa, ele fica cada vez menos preocupante para a gente. Então, acumule experiências que você vai conseguir passar no vestibular, seja agora, seja o ano que vem, uma hora tu passa. Tu não tá com diacho,